Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa porque a gente fala com você, cidadão. A gente abre a mente de vocês através dos nossos convidados. Convidados que eu faço questão absoluta de que tenham credibilidade para conversar com vocês. E conversar sobre determinados assuntos que às vezes nunca foram tocados e que precisam ser tocados agora, e sobretudo agora em que vivemos um país absolutamente diferenciado, convulsionado, numa verdadeira revolução de métodos, de sistemas, de política, de tudo. Não se sabe que está havendo sabe aquele negócio de tsunami? A onda vem e você não sabe para onde a onda vai. É o que está acontecendo com esse país. Tem um grande tsunami, mexendo daqui, mexendo dali. Agora, até a onda acomodar para ver o que vai acontecer, tem muita coisa por aí. E aí que a gente conversa com gente que entende do assunto, com gente que, pelo amor de Deus. Mendes de Barros, quem não conhece esse nome? Quem não sabe quem é Mendes de Barros? Todo mundo sabe, principalmente nessas alagoas e fora das alagoas. Eu tenho o maior respeito por esse homem, cujas opiniões são sempre acatadas, porque são opiniões que ele não dá ao léu. Ele pensa, ele raciocina. E o que está faltando nesse país é gente para pensar. Mendes de Barros, que prazer enorme receber você. Que honra. O prazer é meu, a honra é minha. Agora eu devo admitir ao povo que eu não sou absoluta nem 10% do que você disse a mim. Está vendo a modéstia dele? Faz parte dos grandes homens. O que eu quero dizer a você é o seguinte, é que o assunto que nós vamos tratar, para o que você me convidou, é absolutamente atual e indispensável ao futuro do país. Não tenho a menor dúvida. Então vamos começar pela bagunça organizada ou desorganizada que está se passando nesse país. Eu vou começar contrariando. Você não foi feliz em comparar a nossa situação a um tsunami, que o tsunami movimenta as águas limpas do mar. Nós estamos tendo uma revolução de uma lama podre. É verdade, é verdade. Não tem nada de tsunami, eu não sei nem que nome nós possamos dar a isso. Mas isso aí é uma cheia desgovernada que está movimentando lama podre. Verdade. E infectando toda a nação. E sair dessa lama podre não é fácil. Entendo eu que chegamos num ponto que não se fará uma limpeza na estrutura política, econômica, financeira, fundamentalmente social do país, sem que nós tenhamos uma estrutura constitucional atualizada e imune a esses avanços infames, ridículos e cretinos que estão desmoralizando a República Brasileira. Agora me conta uma coisa, Mendes, antes da gente entrar nas soluções, e ele está aqui trazendo solução, não é brincadeira não. Mas vamos lá. A corrupção, segundo a minha visão, começou nesse país quando Pedro Álvares Cabral saltou e deu o primeiro presente para o índio. Ali estava o corruptor e o corrupto. E se instalou e nunca mais... Foi um negócio horroroso. Muito bem. Então, como acabar com essa corrupção? Como acabar? Com senso de responsabilidade. Você tocou num assunto muito interessante. O índio. O índio a que você se refere foi aquele que às margens do oceano receberam as naves portuguesas. Perfeito. 500 anos atrás. 500 anos após, nós temos um país dito civilizado, cheio de índios absolutamente abandonados nas suas terras. Com certeza. Como é que você pode admitir um país ser civilizado e tendo pessoas, seres humanos, as mulheres parindo no mato, sem assistência, sem educação, sem higiene, sem absolutamente nada? Como é que você quer ser respeitado se você atribui a esse pessoal, aos índios, a propriedade de imensas áreas
que eles não têm educação, não têm máquinas, não têm estrutura, não têm financiamento para desenvolver. Continuaram selvagens. Continuam selvagens. Mas muito mais selvagens são aqueles que admitem isso e que exploram essa miséria. É verdade, é verdade. Esses são mais então selvagens. Não foi constituída uma nova civilização nesse país. Foi constituída uma invasão que até hoje persiste. Você concorda comigo? Concordo. É por aí? É por aí. Então você veja o seguinte. Nós chegamos num ponto em que, quando você fala, analisa, você discute alguma coisa sobre a situação do nosso país, cria-se um obstáculo imenso, que é o descrédito nas instituições oficiais do país. Nós temos uma Constituição promulgada em 1988, que já recebeu mais de 95 emendas. Muito bem. Nós temos uma situação que é... 30 anos. Em 30 anos. Que é absolutamente inconcebível. Porque você veja o seguinte, eu me formei em Direito em 1960. Perfeito. Na Faculdade de Direito da Universidade do Recife. De lá para cá são 56 anos. Naquela época, quando você, qualquer de nós, tinha um problema judicial que esgotava na primeira instância, em grau de recurso ia para o Rio de Janeiro, que era a capital da República. Muito bem. Lá chegando, você procurava um advogado que tivesse competência para assumir o seu processo. Muito bem. E você encontrava. Você tinha Heráclito Fontoura Sobral Pinto, você tinha... famoso Sobral Pinto. Nemias Gueiros. Isso. Você tinha Evandro Lins de Silva. Gente desta qualidade. Exatamente. Para fazer a sua advocacia. O exemplo da advocacia brasileira. Tá certo? Não é? Hoje você chega em Brasília, procura exatamente quem tem acesso ao relator do seu processo. Vários escritórios de advocacia lá estão e você vai procurar, primeiro, antes do advogado, você procura saber quem é o relator. Quem é o relator? Conhecendo o relator, você vai procurar quem tem acesso, entre aspas, ao relator. Perfeito. Se o relator, depois de contratado o advogado, sofrer algum acidente ou coisa que o valha e tiver de passar a relatoria para outro, você também terá que trocar o advogado. É como funciona hoje. Advogado, diz a Constituição, que é absolutamente indispensável a ação da justiça. Muito bem. Em assim sendo, como é que pode ser um elemento da justiça alguém que pega a causa de um réu que assassinou alguém na rua e ele vai lá e nega esse assassinato? Isso não se faz justiça. Faz-se a justiça se ele pegar por que ele fez aquilo, como fez aquilo e que benesses a lei pode lhe dar. Muito bem. Mas negar não é fazer não justiça. Não é, exatamente, não é. Isso acontece hoje muito mais na corrupção do que nos crimes contra a vida. Perfeitamente. A corrupção passou a ser uma instituição. É uma instituição. Sim, é uma instituição. Não é verdade? É uma instituição. Muito bem. Como a cabala? Mudando a Constituição e estabelecendo regras que sejam compatíveis com a dignidade e a moralidade judicial. No seu ponto de vista, a Constituição não tem sido respeitada nos seus diversos artigos? Não tem sido respeitada porque a Constituição, da forma como está, ela permite que as coisas aconteçam. Que elas mudem? Ou tanto mais. Porque você veja o seguinte, nós chegamos a um ponto em que o cidadão que foi reprovado em dois concursos para juiz de direito, ou seja, na primeira
fase, foi reprovado em 2 concursos. Hoje é titular de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Chega a ser uma piada. Tá certo? E o pior de tudo é o seguinte, para que você seja ministro do Supremo Tribunal Federal, é necessário que você seja indicado ao Senado para ser sabatinado. Por quem? Sobre notório saber jurídico. Perfeito. E reputação ilibada. Muito bem. Acontece que a grande maioria dos que lá estão responde até a 10, 12 processos por corrupção. Ou seja, não tem moral ilibada para poder julgar se o cidadão pode ou não ser. E outros tantos até semi-analfabetos. Perfeitamente. Quer dizer, já começa a brincadeira. É verdade. O desrespeito começa. É verdade. Então, uma ampla reforma da Constituição seria o grande caminho. O grande caminho. E isso parte em função de quê? Em função do sistema que acontece hoje nesse país, que está completamente revolucionado. Tem que ser, no meu entender, humilde, evidentemente, mas tem que ser a composição do Supremo Tribunal Federal há de ser por meritocracia. Muito bem. O cidadão faz um concurso, é aprovado, assume uma vara de justiça. No final do ano, ele procedeu a 200 decisões, completou o processo. O outro, 230, o outro, 240. O promovido será o de 240. Perfeito. Depois, as sentenças das 250 foram reformadas para 30 para outro e 10 para outro. O que teve apenas 10 será o promovido. Mas você veio e chegou a esse programa hoje aqui por conta de uma ideia que eu já reputo como fabulosa, que o público ainda não teve acesso, vai ter a partir do nosso programa. E sensacional em relação à Constituição, em relação a toda uma metodologia que talvez mude a capacidade das pessoas de chegarem lá. E o chegar lá, para mim, é mudar esse país de cabo a rabo, de ponta a ponta. Muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, então, eu vou pedir licença a você para ir ao intervalo. Porque chegamos na hora do intervalo. Ótimo, então eu vou lá e voltamos já. Muito bem. Ok? Tá ótimo.